Já ouviu falar na geração sanduíche? Aquela galera que está cuidando dos pais que estão idosos e dos filhos que ainda são pequenos ou dependentes do pai e da mãe, do cuidador e cuidadora. Já pensou sobre isso? Como está a tua vida, como está a vida da sua vizinhança e o que isso tem a ver com as finanças, além do tempo, é claro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os impactos da geração sanduíche e o que a gente precisa se preparar para enfrentar essa. Se você chegou hoje aqui e ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve. Toda semana a gente está aqui com um vídeo novo no YouTube. Um trabalho que começou em 2023 no YouTube, lá no Instagram está desde 2021. Estamos aí na luta, trazendo informação, conhecimento, compartilhando modos de pensar e de se organizar financeiramente. Assiste esse vídeo comigo se você curtiu, gostou da minha forma de te explicar isso e fez sentido para você, dá um joinha e manda para a família, manda para os amigos, manda para aquela pessoa que talvez precisa parar alguns minutinhos para refletir sobre isso. Bora falar sobre o assunto de hoje? Geração sanduíche. Num papo outro dia com alguns amigos e amigas, a gente estava falando sobre a necessidade de cada uma na questão maternidade, né? Porque quem está nesse rolê maternidade sabe que a demanda é alta, sim, maternidade real, não existe aquela romantização, mas não é para isso que estamos falando aqui. Alguns dos meus amigos estão passando por essa situação de geração sanduíche. O que isso quer dizer? Tem demandas de pai ou mãe, muitas vezes alguns viúvos e viúvas já, que aí não tem o companheiro ou a companheira para acompanhar em exames de rotina e essas coisas. Então, a demanda dos filhos, sim, de ter esse cuidado. E a atenção, né? Porque dependendo da idade, se a pessoa é muito caçula, pega aí uma faixa etária que já está passando a barreira dos 75, não dá para deixar sozinho, que tem que estar com uma atenção aí na questão da saúde. Ah, tá comendo bem? Ah, não, almocei e tal. E aí você sabe que lá no fundinho talvez está já começando aquele processo de infantilização. Não sei que realidade você vive por aí, mas aqui eu fiquei pensando na questão financeira, porque eu vejo casos e casos de alunos que quando a gente começa a fazer o orçamento, Raquel, eu gasto com aluguel, com água, com luz, nasce uma categoria diferente. Eu ajudo os meus pais. Seja parcial, né, proporcional, com um valor por mês, seja com um valor pesado. Já peguei algum caso de pessoas que sustentavam os pais, pagavam todas as contas. Então ela tinha 2 aluguéis, 2 águas, 2 luzes, porque a mãe morava em outra cidade, por exemplo. Então há o impacto da geração sanduíche no mundo financeiro também. O que eu vejo, e até me entristeço, e até falo que é estudo de caso para mim. Por exemplo, tem alguns avós e avózinhas aqui que eu conheço no meu círculo social que passam sobre isso. A falta do planejamento financeiro para conseguir a aposentadoria. A famosa aposentadoria. Ou como eu gosto de chamar, da liberdade financeira. Porque uma coisa é você ser independente, sair de casa, começar a pagar as suas contas e dar conta da sua vida. Outra coisa é você estar programado para a sua aposentadoria, para a sua liberdade financeira. Nós estamos vivendo uma divisão de águas de uma geração que antigamente simplesmente contava-se com a aposentadoria do INSS que ia ser suficiente para eles. Estão aí na casa dos 80 anos, sentindo na pele, infelizmente, o quanto um salário mínimo de aposento, mais um de pensão, não são suficientes para pagar as contas de casa. Dependendo da região que vive, precisa sim de recursos dos filhos para agregar no valor do mês ou até para fazer consertos. Vamos supor, a pessoa tem uma casa própria, ela não dá conta da manutenção, porque ela simplesmente sobrevive. Então acontece muito uma renda extra. A gente vê, eu vejo no semáforo, às vezes é de partir o coração, velhinhos, velhinhas vendendo no semáforo para conseguir uma renda extra. Alguns sublocam a casa, sublocam o quarto, dividem a cozinha com outras pessoas para conseguir essa renda extra. Outros têm filhos que felizmente tiveram sucesso financeiro e conseguem ajudar. Mas olha como é a consequência de não ter feito um planejamento financeiro robusto. Muitos e muitos contavam simplesmente com a aposentadoria porque era a cultura da época. E é por isso que eu trabalho dia após dia para explicar sobre liberdade financeira, sobre independência financeira. E não é sobre ter um emprego e pagar as contas.
é ter renda passiva, de não trabalhar e mesmo assim conseguir pagar as contas. É chegar o dia das suas contas não dependerem do seu trabalho. E principalmente para a gente chegar no nosso futuro e eu não depender do salário do Luca, eu não depender do trabalho do Luca, né? Até porque nós temos cada vez menos filhos. Alguns vão optar, inclusive, de não ter filhos. Então, quem vai nos sustentar caso a nossa aposentadoria não seja suficiente? Caso você precise parar de trabalhar antes do programado, caso você, enfim, N situações que eu não gosto nem de ficar listando aqui. Aqui engloba uma questão de planejamento financeiro robusto. Por exemplo, primeiro de tudo, organização financeira para gastar menos do que se ganha, né? Então, gastar menos do que se ganha. Para quê? Para investir todo mês no seu futuro. E não é só para viajar. Eu gosto de falar de investir para viajar, de investir para usufruir, de investir para a educação do filho. Mas o primeiro item que não deve ser boicotado dos nossos investimentos é a nossa liberdade financeira, é o nosso futuro. Para nós não sermos um peso para os nossos filhos e caso tenhamos ainda os nossos pais, pudermos ajudar eles, já que eles estão nessa geração de passagem, certo? E, inclusive, mas daí a gente entra num adendo que vai para um outro vídeo, uma construção de patrimônio que fique para os filhos administrarem e seguirem a outra geração. O brasileiro tem o costume de pensar, vou torrar tudo até morrer porque eu trabalhei por isso. E a economia nunca entra em ascensão, ela sempre vai para o zero e volta com essa construção, e cada geração tem que construir do zero. Mas isso deixa para outro vídeo, vamos voltar para cá. O segundo item de investimentos, além dos investimentos para o seu futuro, é você ter proteções e seguros, tá? Porque existem proteções, existem investimentos e planos de previdência, existem proteções como plano de saúde. Caso você tenha alguma doença que encontre você pelo caminho, você tenha que andar de mão dada com ela até o final da vida. Existem proteções e seguros de doenças graves, de doenças crônicas. Por exemplo, um Parkinson, um Alzheimer, alguma coisa que possa te acompanhar, não vai romper a sua vida de imediato, então o seguro de vida não seria suficiente, afinal você não morreu, mas a sua vida mudou e a tua produtividade mudou, então proteções e seguros nessa hora são cruciais, assim como fazemos um seguro de carro, como não asseguramos a nossa própria vida e fazemos um planejamento, apaguei planejamento, um planejamento financeiro. Por quê? Porque eu invisto para o meu futuro e para a minha liberdade financeira, mas até eu chegar lá, eu tenho sim a possibilidade de fazer proteções e seguros, alguns seguros muito interessantes, inclusive, que tem um quesito de parte dele ser reembolsável. Por exemplo, você pagou por 20 anos algum seguro, mas você alcançou a sua liberdade financeira. Então você tem um patrimônio suficiente que consegue te manter. Você pode, inclusive, resgatar parte desse seguro, tá? Isso você pode pensar para os seus pais, se ainda é tempo, né? Dependendo do nível de qualidade de conversa que você tem com eles, e organizar o seu futuro. Para quê? Para você não ser um peso no sanduíche que pode ser que seu filho viva lá na frente, né? A gente não pode criar filhos contando com que eles nos cuidem, mas se isso acontecer, que seja somente de cuidados, de carinho, mas que você tenha grana para ter um cuidador, para ter uma cuidadora, para ter cuidados médicos e também ter o apoio da família, mas não ser financeiramente um peso no orçamento da pessoa por 10, 15, 20 anos. É muito triste ter que falar sobre isso nessa situação, mas eu vejo N casos de aposentados e aposentadas que tem que pensar se vão viajar, visitar um filho no outro estado esse mês, porque a grana está curta. Que tem que pensar se eles vão comprar uma roupa nova, se a roupa que eles estão é suficiente. Você imagina você trabalhar uma vida inteira e você não poder usufruir nem mesmo lá na sua aposentadoria, lá na sua velhice. Sua aposentadoria ser sinônimo de economia. Não é isso que eu quero para você. É por isso que eu estou toda semana aqui no YouTube, é por isso que eu estou lá no Instagram, é por isso que eu sou consultora financeira, organizando finanças pessoais e finanças de empresas. Me segue, compartilha, comenta comigo, vamos construir um planejamento robusto que você consiga se organizar e dormir serenamente, porque está tudo sob controle. Vai dar tudo exatamente quando a gente planeja? Não vai, mas existe plano A, plano B, existem opções e isso é um bom planejamento feito. Ele pode ter vida e se remodelar conforme a sua necessidade. Sempre para o melhor, sempre
para a melhor opção ao seu alcance. A questão é você ter opção. Os idosos de hoje em dia, alguns não têm opção. Voltam muitas vezes a trabalhar. Pensem sobre isso, vejam se vocês têm algum caso em volta sobre vocês e me contem aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até semana que vem.